Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz da parte do Senhor. É com muita alegria no nosso coração que estamos aqui para iniciarmos um momento muito importante na nossa caminhada. Nós estamos celebrando o mês da Bíblia, o mês que a igreja volta o seu olhar para a palavra de Deus. Eu sou o diácono Júlio César, recém-ordenado. Com grande alegria vamos nos encontrar ao longo desses breves vídeos que faremos diariamente para partilharmos acerca da palavra, para conhecermos melhor a palavra de Deus. Eu atualmente trabalho aqui na paróquia de São João Batista, em São Pedro da Aldeia, no bairro São João. E com muita alegria vamos então partilhar esse momento profundo de espiritualidade, de formação, para que possamos aprender a amar a palavra de Deus e, amando esta palavra, viver o que o nosso Senhor tem para as nossas vidas. Haja vista que a palavra de Deus rege a nossa vida. É e precisa ser sempre a luz para os nossos passos. Por isso, ela não rege somente a nossa vida, rege também a vida da igreja. A gente aprende nos estudos teológicos de que a Sagrada Escritura ela é a alma da teologia. Nós não conseguimos fazer teologia sem a Sagrada Escritura. Nós precisamos do dado revelado, o dado que Deus nos revelou, né, a partir da sua iniciativa divina que deixou para nós, através da escrita dos autores sagrados, a palavra que Ele desejou deixar para todos nós. Por isso vamos então meditar bem tranquilamente, bem pausadamente, tópico por tópico, daquilo que nós consideramos essenciais para o nosso conhecimento. Por isso, desejo muito que esse momento seja de profunda espiritualidade também para você, no conhecimento da palavra de Deus. E se ficar algumas dúvidas, depois a gente vai tentando também ajudar, partilhando, aprendendo juntos, tá bom? Nesse primeiro vídeo inicial, eu gostaria de partilhar com vocês alguns pontos que são muito importantes para a introdução do nosso estudo da Sagrada Escritura. Pontos que norteiam, de uma certa forma, a nossa entrada no conhecimento da Sagrada Escritura, sem os quais nós não podemos, de fato, debruçar-nos sobre o estudo da Palavra de Deus. Então, eu queria deixar para vocês, inicialmente, 6 tópicos, 6 pontos que eu considero muito importante para o estudo introdutório da Palavra de Deus. O primeiro tópico muito importante é que a Bíblia, ela contém a Palavra de Deus. A gente vai poder aprofundar um pouquinho melhor nesse tema daqui a pouquinho. Ela contém, por quê? Porque Deus é o autor da Sagrada Escritura. Só que a Bíblia também, ela é uma resposta do homem para Deus. Não só uma iniciativa de Deus, mas também movido por esse mesmo Deus, por esse Espírito Santo que é o autor da Sagrada Escritura, o homem tentou, não é? E continua tentando responder aos anseios do seu coração, aos anseios que o próprio Deus coloca em seu coração. Por isso que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, né? A gente vai entender daqui a pouquinho essa palavra. O segundo ponto muito importante é que Deus inspirou os autores humanos, né? A ação do Espírito Santo inspirou esses homens, autores esses que nós chamamos na teologia de hagiógrafos, ou seja, aqueles que compuseram a Sagrada Escritura, aqueles que escreveram a Sagrada Escritura. Por isso que nós, olhando para esses varões, né, sagrados, nós os entendemos como verdadeiros autores, né? Eles também tiveram a sua parcela de contribuição. Não foram homens passivos, manipulados por Deus, como poderíamos dizer, como que se Deus viesse até eles e pegassem na mão deles e escrevesse a Bíblia. Não, Deus também usou da inteligência daqueles homens, da capacidade daqueles homens para deixar a sua palavra sagrada escrita através do livro da Bíblia. Por isso,
o Concílio Vaticano II, ao resgatar também a importância, o valor da palavra, no documento, na Constituição Dogmática Dei Verbum, faz questão de destacar isso para a gente, de que os autores sagrados, os agiógrafos, eles são os verdadeiros autores da Bíblia, certo? O terceiro ponto, muito importante também, é de que a Bíblia ela não é um livro científico, ela é um livro que diz respeito à nossa salvação, portanto, um livro teológico. Nós não vamos encontrar na Bíblia uma intenção científica de resolver fatos científicos. A Bíblia não está interessada em explicar para nós fatos científicos, fatos corriqueiros do dia a dia, ou dar uma resposta científica aos nossos anseios, né? Mas, pelo contrário, ela está preocupada em dar uma resposta teológica, uma resposta divina para o anseio do coração humano. Por isso que nós não devemos voltar o nosso olhar para a Bíblia com as nossas lentes da ciência, com as nossas lentes somente empíricas, mas com as nossas lentes espirituais, sempre suplicando a ação, né, e a inspiração do Espírito Santo para que nós possamos entender o que ele tem para nos transmitir. O quarto ponto muito importante também para o estudo da Bíblia é que a palavra de Deus ela deve ser lida na igreja e dentro da igreja, porque ela foi uma palavra escrita dentro da igreja. A gente precisa levar esse dado muito em consideração, de que a tradição ela precede a Bíblia. Não é? Nós primeiro recebemos a herança da tradição, né, apostólica e depois a palavra de Deus, não o contrário, porque se fizermos um estudo contrário, a gente vai entrar num certo equívoco, não é? Mas a igreja precede a Bíblia, né? Por isso ela conserva o que nós chamamos de depósito da fé e também o depósito da palavra, a guardiã da palavra. Por isso o magistério juntamente com o Santo Padre e o Colégio dos Bispos, é o guardião da Bíblia, o guardião da interpretação da Bíblia. Nesse sentido também, a Bíblia precisa ser lida no mesmo espírito com o qual ela foi escrita, que é o Espírito Santo. Então, ao iniciarmos um estudo bíblico, ao iniciarmos uma leitura bíblica, nós precisamos sempre suplicar as luzes do Espírito Santo para que ele nos ilumine, porque ele é o autor da Sagrada Escritura, né? Como também os agiógrafos, os escritores são autores. Então, o Espírito é também o autor, aquele que impulsionou o coração dos homens para a escrita. E também precisamos levar em consideração que nesse estudo da Bíblia precisamos também buscar a unidade da Sagrada Escritura. A Bíblia ela foi escrita num profundo espírito de unidade, não em livros soltos, desconexos, sem sentido, mas pelo contrário, ela foi escrita uma profunda linha de continuidade. E essa linha de continuidade precisa sim ser levada em consideração, certo? Então, esses pressupostos básicos vão nos ajudar muito no estudo da Sagrada Escritura. Então, partiremos brevemente explicando só alguns pontos, porque o nosso vídeo também tem a intenção de ser breve, no máximo 10 minutinhos, para não ficarmos também muito maçante o nosso estudo e termos a oportunidade de partilhar ponto por ponto. Então, finalizando o nosso breve vídeo, a gente valeria a pena só esclarecer o nome, esse nome Bíblia, né? Na verdade, o nome Bíblia é um livro que contém, como eu já disse, a palavra de Deus expressa em palavras humanas. Portanto, a Bíblia ela é uma grande obra literária, um conjunto, né, condensado num único livro, porém inesgotável, né? Porque contém a autoria do próprio Deus, contém a autoria do Todo-Poderoso, daquele que é divino, né? Porém, a Bíblia também ela é um mistério. Por isso, nós não temos uma condição plena
de esgotamento total da Sagrada Escritura, né? O termo Bíblia, ela procede do grego, que significa etimologicamente livros, né? Livrinhos. Daí, dentro da Bíblia, nós encontramos vários livros. E a igreja então usava este plural livros para designar a coleção completa das Sagradas Escrituras. Então, desde o início do cristianismo, a Bíblia foi a base espiritual da igreja e continua sendo até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A base espiritual, a base da pregação, a base do ensinamento e da doutrina cristã. Muito bem, então encerramos esse primeiro vídeo. Desejamos que seja muito frutuoso para você e para a nossa futura caminhada ao longo deste mês dedicado à Sagrada Escritura. Deus abençoe você, Deus abençoe as suas intenções e projetos e as pessoas pelas quais estão rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.